E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. A mais um capítulo da sua novela, direto aqui de Aveiro, em Portugal. No Portugal Diário. Eu me chamo Tio Michael Eu sou Suelen. e a bichinha tá doentinha. Minha cara entrega, né? Tá com a cara de mortinha. Mas a gente tá muito feliz, na verdade, né, Bê? A gente tá muito feliz. Essa semana foi a semana do nosso primeiro ano, nosso primeiro aniversário aqui em Portugal. Olha, a gente combinou. Então assim, a gente tá realmente nessa sintonia, tanto que a gente fala até junto. A gente quer compartilhar com vocês um pouquinho da expectativa versus realidade. A gente fez com 6 meses. A gente fez com 6 meses e agora a gente queria fazer com 1 ano pra ver se alguma coisa mudou. Algumas coisas mudaram. Não dá spoiler. Dá spoiler. Você gosta de um spoiler. Mas pra saber o que mudou, tem que assistir o vídeo todo. Pronto, melhorou. Fica o suspense. Quem é lindo já começa com aquele super like. E se você não é o povo lindo ainda, o famoso povo lindo do Portugal Diário, já se inscreve, tem que se inscrever. Tem que deixar. Ai, saudade de fazer isso. Já fazia o tempo, meu mês que eu não fazia. Ó, deixa o dedinho, já compartilha. E é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre expectativa versus realidade. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse ano. A gente já falou um pouquinho no vídeo de 1 ano aí, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre isso, né, Bê? A vida tá boa? Isso é spoiler, eu não vou dar spoiler. Não vai dizer se a vida tá boa. Só depois da vinhetinha. Oh, meu Deus do céu. Então venha logo. Vinheta, venha logo, mulher, pra gente poder conversar em paz. Chegue, venha cá. Mãe, dá um beijo. Pronto. Eu lembro, como diria Falcão, como se fosse amanhã de manhã, bem cedinho. O dia que a gente chegou no comboio ali. A gente chegou, entrou em Braga, a gente entrou ali pelo Bar das Andorinhas pra descer pra caminhonagem. Não foi no comboio, não. Foi na central de caminhonagem. No autocarro. Que comboio? A gente tava falando de comboio, eu tô com comboio na cabeça. A gente veio de autocarro, veio de ônibus lá de Lisboa. A gente chegou, eu lembro que tinha um monte de prédio. Eu falei, caramba, como é que tem prédio? Eu não gosto de apartamento, quem acompanha a gente já sabe. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, vamos morar num monte de prédio desse. Aí a gente chegou em Braga e a pessoa se apaixona, velho. Não tem como não se apaixonar, né, Bê? Eu acho que assim que a gente entrou, a gente foi lá no apartamento que a gente tinha reservado, o Airbnb. A gente deixou nossas coisas e perguntou à senhora onde poderia comprar comida. E ela nos indicou o Pingo Doce ali do shopping, que fica ali no centro, quase de frente ao McDonald's. Mas antes de tudo, a gente teve uma primeira impressão muito boa. E eu acho que isso que faz com que as coisas funcionem. Tudo flui quando você já começa feliz. E a gente teve uma recepção muito boa. Lembra daquele mercadinho do Continente? Fica lá perto do presídio ali das Andorinhas. Ali tem um presídio? Nem eu sabia. Tem um presídio, É logo ao lado, inclusive, do presídio. Não sabia, não. Que é do lado do balé, inclusive. O presídio, o balé e tem um mercadinho, tudo ali ao lado. Teve um mercadinho e a senhora foi super gente boa. Muito gentil, muito legal. Então a gente já chegou super feliz. E logo no primeiro passeio, era São João, inclusive, como foi essa última semana agora. A cidade estava incrível, né, Bê? Aí foi o que eu estava dizendo e você me interrompeu. Não tem nada não, mas vá. A gente subiu pra ir no Pingo Doce ali do Braga Shopping, né? Acho que é esse o nome. Não é o Braga Park, é Braga Shopping. É o Braga Shopping, que fica ali no centro, perto do McDonald's. E lá a gente passou pela Praça Central. Quando a gente viu a Praça Central, aí esse menino ficou... Meu Deus, eu tenho que tirar uma foto. A gente foi pro mercado, mas antes de chegar no mercado, a gente demorou umas 3 horas, porque a gente foi tirar foto com o nome Braga, que ficava... Essa foto que tá aparecendo aqui, inclusive. Que ficava lá no centro. Aí a gente tirou foto da fonte, aí viu o jardim, aí foi andar no jardim. Aí, tipo, umas 3 horas depois que a gente saiu de casa, só que a gente conseguiu ir no mercado. Aí eu cheguei no mercado, e eu sou louca por mercado, quem sabe o vídeo de compra é tudo comigo. É verdade. Aí eu cheguei no mercado, quando eu cheguei, que a pessoa vê logo assim, arroz, 40 cêntimos. Aí eu... Sabe aquele momento que você olha pro seu dinheiro e você vê que o seu dinheiro vale alguma coisa? Porque eu recebo de vocês, gente, no Instagram, várias... Inclusive ontem eu recebi um vídeo de um casal que fez uma compra aí. 3 kg de carne, um refrigerante, um açúcar, um negócio, R$120. Aqui, se eu fosse fazer isso, dava o quê? 10, 15 euros. E não foi carne cara, não. Foi daquelas Baratex que você encontra no mercado, assim, a mais barata. Aqui o dinheiro da gente, ele rende. Então, o primeiro ponto de expectativa dessa realidade. Falando de dinheiro, o dinheiro daquele vale muito mais. Apesar da conversão matar no começo, depois que você tá ganhando dinheiro, nem incomoda mais. Não, quando tá ganhando dinheiro, não. Quando vai converter, é nada. Apesar dos meus amigos portugueses discordarem de mim, porque para muita gente Portugal é caro. E se você pensar em relação ao ordenado mínimo... Se você comparar com a Europa, é caro.
É verdade. Porque, por exemplo, a gente foi na Espanha, a Espanha o mercado é o mesmo preço daqui e o salário mínimo é muito maior. Dá pelo menos, Então, dá quase, dá o quê? Lá é 900, aqui tá 600, né? Exatamente, 300 euros a mais. 1,5. Então, essa também é outra coisa. Assim, quando a gente compara Portugal e Brasil, aqui em relação ao poder de compra é infinitamente melhor. É pelo menos a metade do preço, em relação ao poder de compra. Não é conversão direta, tá? Por favor. Mas se você já começa a comparar, como a gente já está aqui há um ano, a gente já consegue ver, quando a gente vai na Espanha, por exemplo, os preços são muito parecidos, mas se ganha muito mais. Então, Exatamente. a gente já começa a perceber, que já começa a entender um pouquinho de quando os portugueses falam que aqui não é tão barato. Isso já é uma coisa que já mudou nesse primeiro ano, né? Isso mudou, porque com 6 meses a gente achava que... Tudo era tudo barato demais. Exatamente. Quando a gente vai agora, a gente teve na França, os preços lá de eletrônicos são os mesmos preços de aqui. Sim. E lá o salário mínimo é basicamente... É mais que o dobro. É quase o triplo. É mais que o dobro. Tipo assim. E você consegue, apesar de comida... Pronto. Comida já aí é lá, mais que o dobro. A comida lá é mais cara, o arrendamento lá é mais caro. A gente comprou água de 11 cêntimos e lá a mesma água no mercado, tipo, era €1. Exatamente. Então, assim, umas coisas compensam, outras coisas não, mas comparado com o Brasil, qualquer coisa compensa. Não leve isso no sensacionalismo, mas se você for comparar o custo de vida do Brasil com a que você aqui precisa de muito menos para viver. Isso é e verdade. A gente entendeu isso nesse um ano e foi bem engraçado porque a gente tava fazendo uma lista de nossas contas no Brasil com nossa lista de contas aqui e principalmente a internet com o telemóvel, a nossa conta no Brasil era basicamente R$500. E quem é brasileiro sabe que R$500 é a metade de um salário mínimo. Então, se você fosse comparar diretamente com aqui, seria 300 euros, né? Mas não. A conta aqui a gente paga quanto, Bezinho? De celular? Celular mais internet. Fica uns 50 e pouco. 50 e um pouquinho. Então, assim, isso a gente ficou bastante assustado porque... Não dá nem 10% de um salário. Exatamente. Lá a gente pagava 50% do salário. O que lá dava 50% do mínimo, aqui não chega a 10%. Exatamente. Essa é uma grande diferença. Uma coisa que mudou, para não dizer que a gente vai falar só de coisa boa, a gente vai ser super sincero nesse vídeo, tá certo? Eu sempre brinco dizendo que Portugal, assim, eu procuro Jesus em Portugal. E de fato lá em Braga, mas eu continuo dizendo a mesma coisa. Aqui em Aveiro, pelo que eu tô vendo, nas regiões ali, também super lindo, do que eu conheci. Vou até puxar a sardinha pro cabeludo lá. Viseu também é muito bonito, tem muitos lugares bonitos. Mas a gente já viu estradas ruins. A estrada que eu vou para o trabalho, ela é muito ruim. Ela é uma das piores estradas que eu já vi na minha vida, incluindo o Brasil. Então, eu passei uns 10 meses dizendo que não tinha visto um buraco em Portugal. Mas do 10º pro 12º mês a gente viu muito buraco. A gente começou a sair mais dos roteiros. Menino, engasguei. A gente começou a sair mais um pouquinho dos roteiros de nacional e autoestrada e começar a pegar aquelas EM, aquelas estradas mesmo, sabe? Então a gente começou a encontrar muito buraco. E no dia que a gente foi deixar a véia no aeroporto, lá pela Nacional, lembra? A gente pegou um trechinho ali que, benza a Deus. Ali de Batalha, Leiria, tinha um trecho nacional que era muito ruim. Muito ruim. Mas uma coisa que é engraçada, isso eu quero compartilhar com você. Uma coisa que é engraçada, eu nunca imaginei. Tem placa avisando que tem buraco na estrada. É verdade. Porque ao invés de fazer a placa, eles não consertam o buraco, cara. Eu não sei. Talvez de repente o custo que leve, a licitação, a parte burocrática, não sei. Essa parte do governo eu não sei. Graças a Deus eu não sou político. Graças a Deus eu sou youtuber. É muito melhor. Mas é muito estranho, mas tu andando na rua de repente assim, tem assim, nos próximos 6 km de estradas de má qualidade. Sujeita a buracos, alguma coisa do tipo. Quando você anda tem buraco. Eu fiquei olhando na estrada assim, eu falei, que esquisito. Então, essa é uma coisa que mudou. A gente nunca tinha visto isso. E hoje esse trabalho que eu tô, ele me proporciona conhecer muito mais a cidade. Eu consigo conhecer todos os lugares, não todos, mas boa parte dos lugares. Então eu consigo ir onde nenhum Adriana jamais esteve. Gaiato. Tem graça não. Não, ficou ruim. Corta, faz o ficou ruim. Pronto. Eu consigo ir em vários lugares e eu consigo ver algumas partes da cidade que eu não imaginava nem que tinha. Então tem umas partes de bairro social, nada contra, mas você já consegue até observar algumas situações mais complicadas em relação a criminalidade, onde há algum certo problema social. A pichação, a venda de droga. Você consegue ver essa parte mais de sujeira nas ruas. E problemas sociais, né?
Aí o poder público tem que intervir, aí é uma outra coisa, mas isso é um outro ponto que a gente também nunca tinha visto. Exatamente. Nesses últimos 6 meses, para completar um ano, foi que a gente conheceu a fundo. Mas, assim, nada comparado ao que a gente vivia lá. Então, assim, é um ponto irrelevante. Assim, é tão longe que... Mas, assim, tem, sabe? Tem. Para me dizer, as pessoas perguntam, Maicon, tem tal coisa? Tipo, tem favela em Portugal? Tem, as pessoas sempre perguntam esses tipos de coisas. Eu evito esse tipo de assunto polêmico, eu não gosto disso. Eu prefiro mostrar só o meu dia a dia mesmo, nossas experiências. Agora, mas a gente hoje vê alguns... agora, sinceramente, eu não diria nem que é favela. Porque, assim, comparado ao Brasil, que a gente tem como parâmetro de favela, é uma coisa muito... completamente diferente. Muito diferente. Mas tem alguns bairros com problemas, tem alguns lugares pontuais com problema. E tem um em Lisboa, então, que parece que... Eu não lembro nem o nome. Mas eu vi até o presidente Marcelo foi lá para fazer uma reestruturação do bairro. Mas enfim, esse é um outro ponto, esse não é o ponto do vídeo, esse é apenas uma das coisas que a gente está citando que acontece, que tem. Não é? Sim. Então, estrada, Braga a gente se apaixonou quando viu, apesar de ter aquela primeira impressão ali por fora de muitos prédios. Eu não queria ver tantos prédios. Eu estou ouvindo algum pipa aqui. Tá, foi essa a impressão. Mas aí, pronto, Portugal a gente viu essa parte de coisa. Trabalho, Bezão. Eu consegui o trabalho com contrato, então foi isso, já melhorou bastante. A carga horária do trabalho é bem menor e quem nos acompanha sabe onde eu trabalho, sabe o que eu faço, sabe o meu horário. E se você não sabe ainda, olha, tem que passar nos vídeos, dá uma olhada na playlist aí, tem um monte de vídeo contando sobre tudo detalhado do trabalho dela. E hoje com o contrato, você já passou muita coisa, né, B? É verdade. Dê uma olhada na playlist de trabalho aí, tem Suelen já passou tanto perrengue aqui. Então, assim, isso mudou muito a nossa concepção de trabalho aqui em Portugal, porque os primeiros 6 meses foram muito complicados. Foi. E os últimos 6 meses foram muito bons. Então, assim, mudou muito a nossa percepção. Pronto. Isso é uma coisa que eu falo pra você que mudou, assim, basicamente 100%. Porque, assim, eu falei várias vezes, trabalhar aqui em Portugal é muito mais puxado. Trabalhar aqui em Portugal... Eu cansei de repetir isso em vários vídeos. Inclusive, se você olhar na política de trabalho, novamente, tenho dizendo isso várias vezes. E hoje em dia, sinceramente, como a gente tá hoje... Não tenho nada a reclamar, não. Agora sim, não tem emprego bom pra recém-chegado que vem de forma que não é legal. Aí qual é o problema? Qual é o problema do trabalho? Mesmo que você venha com visto de residência, o tempo para tirar o título de residência, que é aquele cartãozinho, é 3 meses. Nesse meio tempo, se você não tiver dinheiro para se manter sem precisar trabalhar, se você precisar trabalhar ainda sem ter o título de residência... Acredito que legalmente é tudo permitido. Se você tiver feito já o agendamento no CEF, não tem problema. Eu acho, tá? Eu não sou advogado, novamente eu sou youtuber. Eu apenas compartilho o que eu aprendo e as experiências. Se você não tiver o título, provavelmente você vai estar exposto a condições de trabalho mais complicadas. Exatamente. E como a gente ainda estava esperando o meu título chegar, eu só tinha um papel. Então eu fui exposta a esse tipo de trabalho um pouco mais puxado. Então é isso. A nossa concepção de trabalho mudou, agora ficou bem melhor. Depois do cartão, depois que eu tirei o número de segurança social, que eu tinha toda a documentação, ficou muito melhor. Então, as oportunidades são muito grandes. Mesmo depois que a gente fez o reagrupamento familiar, para quem também está chegando hoje aí no canal, eu estudo, eu reagrupei Suelen e Natália, minha filha, que está na escola agora. E mesmo depois que ela foi reagrupada, ou seja, ela já era residente oficialmente para o governo, só não tinha o título, mesmo assim não conseguia emprego. Então, esse inclusive é um dos pontos que eu gosto sempre de frisar. As pessoas sempre perguntam, Maicon, eu penso em ir como turista. Eu não vou julgar ninguém, tá? Eu não vou julgar, cada um sabe do que está fazendo, mas eu em momento algum vou recomendar a pessoa fazer isso, porque passa muita complicação. Tem como se regularizar? O governo de Portugal permite que sim, tanto que existe uma lei, o artigo 88 e o artigo 89, para quem quer fazer isso. É a melhor forma? De jeito nenhum. Sinceramente, até hoje eu não ouvi ninguém que teve experiência boa com isso. Exatamente. Ninguém. Eu não conheço ninguém que passou assim... A gente não veio nem como turista. A gente veio já para estudar. Pra estudar. E não teve uma experiência boa assim que chegou. Então imagine as pessoas que não tem nem um horizonte pra saber quando vai se regularizar. Então perceba. Talvez seja o seu caso. Não sei se você que está assistindo agora.
Se você não está com visto de residência ainda, procure soluções, os meios ideais para que você não venha passar complicação, para que você não venha frustrar o seu sonho de você chegar para cá pensando em viver a tão falada qualidade de vida e você tá exposto a esse tipo de condição de trabalho subhumana, porque basicamente é isso. Exatamente. É a exposição, é ser chamado de puta brasileira como ela foi, é ser xingado, é jogar coisas em você, é ser humilhado no trabalho por nada. Vai embora pro seu país. Aí falam assim, mas lá denunciar no Ministério do Trabalho. Aí você denuncia, o seu nome vai lá ficar num processozinho, além de que você precisa do contrato de trabalho daquela pessoa, porque você não está de forma legal. Aí você tem que ficar exposto, porque você precisa do contrato para fazer a manifestação de interesse. E perceba como tudo cria uma complicação. Você começa a depender de uma coisa que não te faz bem. E a partir isso não é qualidade de vida, convenhamos, né? Pronto, isso é uma coisa que a gente também viu nesse meio tempo. Exatamente. Esse também não é o assunto principal do vídeo, mas é uma outra coisa que a gente quer compartilhar com vocês. Pronto. Aí o outro ponto foi que nesse período, Natália arranjou uma creche. Pronto, uma coisa que mudou também, uma coisa feliz pra gente. Mas a gente não conseguiu em Braga, a gente conseguiu a creche em Aveiro. Em Aveiro, a gente então tá aqui. É só por tempo... É por tempo limitado. Limitado. É por tempo Mesmo limitado. assim, Natália tá muito feliz, ela não quer nem dar tchau, ela vai embora assim e chora pra não sair da escola pra brincar com as crianças. Eu tô morrendo de pena, porque em agosto, no máximo em agosto a gente já volta pra Braga, né? Muita gente perguntou, a gente volta pra Braga já agora. Vai passar um mês e um pouquinho só aqui. Eu já tô morrendo de pena, porque ela vai sair da creche. Mas finalmente, depois de 1 ano e pouco, a gente conseguiu uma creche. Então, que ela tenha pelo menos o convívio com algumas crianças, porque ela era muito sozinha. Isso também é outra coisa que mudou. Outra coisa que mudou foi que a gente começou a morar só, e isso foi muito importante porque significa que a gente começou a ter uma vida financeira mais estruturada. Mais estável, a gente conseguiu estabilizar. Exatamente. E tá tão estável que os próximos passos agora é abrir empresa, né, Bê? A gente tá galgando já chegar até aí. Exatamente. Daqui a pouco abrir a nossa empresinha, tudo certinho. Porque só a atividade não chega onde a gente quer uma coisa maior. Que abrir atividade. E se você não sabe o que é abrir atividade ainda, olha, tem que pesquisar essas partes das finanças. É como se fosse um MEI no Brasil. Só isso não chega, tem que abrir uma empresa mesmo. Isso é outra coisa que já está mudando. A gente já está vendo outras possibilidades. Exatamente. De contribuir mais ainda para Portugal, de repente já começar a contratar pessoas, já começar a ajudar ainda mais o governo. Exatamente. A gente veio pra cá pra contribuir, né, Bê? Pra construir uma vida aqui. Sim, com certeza. Então essa é a ideia. Então, e eu acho que foi isso. A gente já citou um monte de pontos. Olha, foi coisa pra caramba. Pois é. E nesse primeiro ano já se foram 4 carros. A gente já teve 3 bicicletas, já tivemos 2 casas. Uma trotinete. Já tivemos uma casa inteira, depois vendemos tudo, depois compramos tudo de novo. Se for falar do ponto de vista financeiro, a gente realmente não tem que reclamar aqui. A gente tá bem pra caramba. Tá bem estruturado. E uma coisa que mudou nesse ano é que toda vez que eu saio na rua as pessoas ficam, tio Michael. Isso é muito legal. Hoje o Mike fazendo entrega e tava lá, tio Michael, lá do quarto andar. Desculpa, eu não perguntei seu nome, mas um forte abraço pra você. Eu acho que você tá assistindo esse vídeo de hoje. Teve uma menina aqui de Leiria, veio dar um abraço. Então, Leiria, se veio com Leiria agora, de Aveiro. Então, super abraço. E acho que é isso, Bê. É isso. É isso. E pra quem quiser acompanhar o que vai acontecer aí do primeiro pro segundo ano, aí tem que assistir vídeo todo dia, porque esse rapaz aqui disse que ia fazer vídeo até 10 anos. Então... No caso só faltam, são 3.000... Como é que é? São 3.360 vídeos, né? Não sei. Não São sei. 10 anos de vídeo direto aí. São 10 anos de vídeo Deixa direto. eu pegar aqui hoje a minha calculadora. Hoje eu vi 375, já foi vídeo pra caramba aí. Eu acho que talvez já seja o canal com mais vídeos. Não sei se tem alguém que fez mais vídeo que eu. 4.380 vídeos. 12? Por que 12, meninas? São 12 anos, não, são 10. Ah, são 10. Ela tá contando 3.650. Faltam 3.200 e poucos vídeos. Tá pertinho. Vocês vão acompanhar, tenho certeza. Belezinha? E aí, o que é que você achou? Qual foi o ponto mais importante? Qual foi o ponto mais fundamental? O que é que você achou? Conta um pouquinho a sua experiência também. Conte um pouquinho da sua expectativa versus realidade. Para você que está aqui. E você que vem para cá, para Portugal. Conte um pouquinho. Quais são as suas expectativas? O que é que você espera aqui em Portugal? Qual é a grande diferença que você precisa ter? Espera ter. Não é? É isso aí. Mas nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Deixa o like. Se inscreve se não é inscrito, venha fazer parte da nossa família com vídeo todo dia. Independente do que aconteça, faça chuva, faça sol. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Tem vídeo todo dia nesse canal. Tem sim. A gente veio pra casar, não foi pra ficar não. Aqui é casamento, é por aí da vida. Macho, olha, tá aqui, ó, é a aliança. Belezinha? Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, sempre na presença de Deus. Até amanhã.
Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.